Olá, seja muito bem-vindo a esse tutorial e hoje nós vamos aprender a criar um assistente de resposta automática através do ChatGPT. Talvez uma das ferramentas mais impressionantes que nós temos aqui dentro da Papo e que realmente pode ajudar muito no seu atendimento. Seja bem-vindo a esse tutorial, me chamo Lúcio Vilovait, eu sou o embaixador da Papo aqui no Brasil e eu vou te conduzir a esta aula te ajudando a criar o seu assistente. Eu já tenho um vídeo aqui, uma aula ensinando como é que você faz para que você possa criar o seu assistente lá dentro da API da OpenAI. Essa aula é muito importante porque essa aqui é uma continuação da outra aula. Então, se você não assistiu a outra aula ainda, você precisa assistir ela, porque senão você não vai conseguir concluir os passos importantes para trazer o assistente de respostas para dentro da Papo Global. Vou mostrar aqui a tela do meu computador. O que a gente vai criar é exatamente isso aqui. É como você criar um assistente de respostas automáticas. Então, eu vou desligar isso aqui, eu vou tirar esse fluxo e nós vamos criar juntos esse assistente aqui. Vamos lá? Então, como é que eu faço para mim criar esse assistente? Então, aqui eu tenho uma automação bem padrão. Eu criei uma empresa chamada Precisão Consultoria de Negócios. Aqui eu estou pedindo o nome e aqui ele vai responder o nome e vai direcionar para que a pessoa faça uma pergunta. Eu vou colocar aqui os dados e eu vou colocar aqui o nome da pessoa. Como posso ajudar hoje? E aí a pessoa vai fazer a pergunta, certo? Então eu vou colocar aqui um input de pergunta. Eu vou colocar aqui, faça sua pergunta. O nome do botão eu vou colocar enviar. E aqui a variável, eu vou criar uma variável chamada pergunta. Eu já tenho ela criada aqui, mas vou apagar para que a gente possa criar juntos. Pergunta. E eu vou criar esta variável pergunta aqui, ok? Criando a variável pergunta, eu já tenho a primeira parte criada. E agora nós vamos criar o input dessa pergunta. Ou seja, eu vou vir aqui na variável e vou trazer ela para cá. Então aqui eu vou criar a variável de pergunta. Então eu vou criar uma variável aqui, eu já tenho ela criada, eu vou apagar. Vou apagar todas elas que a gente não usou ainda. Nome e pergunta, né? Então aqui eu vou criar um input chamado histórico. Ou seja, o nome dessa área aqui é o histórico, mas ele vai buscar o histórico da onde? Eu vou marcar essa opção, que é para ele coletar dados, aonde? Eu vou criar uma variável, não, vou escolher a variável pergunta aqui, ó. Então, esse histórico, ele vai buscar dados na pergunta que foi feita aqui em cima. Ok? Tranquilo? Agora, o próximo passo é eu trazer o ChatGPT para dentro desta automação. Clicando aqui, eu vou fazer o login na minha conta, ou você pode conectar a sua conta clicando aqui. Você vai fazer login lá naquela conta que foi criada, aquele assistente, que foi colocado crédito, enfim, você vai conectar esse assistente. Você vai escolher Ask Assistant, que é o assistente de perguntas, e você vai escolher o seu assistente que foi criado lá dentro da OpenAI, lá dentro da API da OpenAI, ok? Ela já está treinado, tudo direitinho, né? Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa assistir a aula anterior. Então vamos lá. Aqui eu não coloco nada. Na mensagem eu vou escolher a variável pergunta. E aqui eu vou criar uma variável chamada resposta. Então eu vou criar a variável resposta aqui. Criei essa variável. E aí eu vou criar uma outra ação do OpenAI aqui embaixo. Vou logar na minha conta e agora eu vou criar um speech,
Cria o speech. Aqui você vai deixar sempre a opção TTS1, que é o mais estável até agora. Esses aqui são os tipos de resposta que ele dá. Então, esse aqui é bem estável, tanto para texto quanto para áudio. Ele é muito bom. No input, aqui o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar o input de resposta. Ele vai trazer para cá a resposta que ele gerou lá atrás. Eu vou escolher a voz. Eu gosto muito dessa voz nova. Aqui nós temos várias vozes masculinas e femininas. Eu gosto muito da nova, mas você pode testar para ver se você vai gostar de alguma outra. E aqui a gente vai colocar na URL, nós vamos colocar uma nova variável chamada áudio, ok? Criei a variável aqui. Até aqui está tudo certo. Agora tudo o que eu preciso fazer é voltar aqui, pegar o áudio, jogar o áudio aqui embaixo e dizer para ele que esse aqui é o áudio que será exibido. Vamos testar para ver se funcionou? Clicando aqui na minha automação, eu vou dar um play e ele vai fazer a pergunta. Fale sobre a Papo. Lembra que eu criei um assistente para falar sobre a Papo. E aqui ele vai analisar os dados. Claro. A Papo Global é uma plataforma de automação de autoatendimento para WhatsApp, projetada para empresas e profissionais. Olha só que incrível, a nossa automação já funcionou. Espero que você tenha gostado desse tutorial e não esqueça de olhar os outros tutoriais para que você possa aproveitar o melhor da Papo para o seu negócio.